Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda videoaula. Você que não perdeu a primeira, a gente falou sobre distribuição de impacto de documentários brasileiros, e essa é quase que um prosseguimento, né, sobre o tema, só que aqui a gente não vai falar só sobre o documentário. Vamos tratar, o nosso tema de hoje é o desenho de público para filmes brasileiros. Vamos lá. Bom, se você botar desenho de público, designer de público no Google, você não vai achar muita coisa, né? Assim, a função de designer sempre está mais associada a projetos gráficos, a quem faz o cartaz e tal. Aqui não é nada disso. Estou aqui tentando me colocar na câmera. O designer, nesse caso, é aquele que desenha os projetos ou os produtos. E nós estamos falando de projetos e produtos audiovisuais. O público-alvo, né, enfim, já é um tema mais comum das pessoas que trabalham na área da cultura, ou de produtos mesmo em si, mercadorias e tal. Nesse caso, é para quem os projetos e os produtos são voltados. No nosso caso, os filmes. E os filmes é o nosso produto principal, né, que é o produto de criação. E para se fazer um filme, uma série, uma novela, é necessário muita gente, né? Uma equipe diversa e, de preferência, multidisciplinar. Seguimos. Existe um profissional que está muito na moda, né, hoje em dia, assim, principalmente por conta do número de séries que o VOD vem produzindo, os independentes vêm produzindo para o VOD e o VOD e os canais de VOD vêm fazendo os seus, como se diz, os que eles mesmo criam, né? E que são, esse profissional são os showrunners, né? Então, vamos dizer que esse é um tipo de profissional antenado do mercado que vai ser responsável por uma série de coisas. Por que a gente está falando dele na questão do designer de público, né? Porque antes de pensar um projeto audiovisual, para um filme, para um curta, para um longa, para uma série e etc., esse produto já deveria estar sendo pensado para o seu público-alvo. Mas calma, porque o público-alvo não pode ser todo mundo, né? Tipo, vamos pensar no Brasil. Poderia ser para toda a população brasileira, homens, crianças, mulheres, pessoas com mais de 60 anos, pessoas negras, brancas, indígenas, porque simplesmente não funciona, né? Assim, não é assim que o mercado funciona. Se você não conseguir atingir o seu público-alvo, o seu projeto, o seu filme, né, o seu produto cultural, não conseguir atingir o seu público-alvo, o seu target public, ele dificilmente vai atingir todo mundo. Porque é aquela velha imagem da pedrinha que taca no lago, né? O primeiro círculo que a pedrinha forma no lago é o seu público-alvo que você desenhou para aquele produto. E os demais círculos que se formam com essa pedrinha que bate na água do lago, é como esse público, né, como esse núcleo duro conseguiu influenciar os demais públicos, certo? Então, assim, vamos pensar num exemplo bem simples, né? Assim, o desenho infantil da Disney pode não ser eu posso não ser o público-alvo desse desenho para criança, mas o meu filho pode me levar para o cinema. E eu posso convidar outras mães e outros pais e outras crianças para ver o filme no dia que eu falo que o filme é sensacional. Mas para que esse filme seja sensacional para mim, ele tem que ser antes sensacional para o meu filho. Enfim. E aí esse showrunner, né, que é esse profissional da moda, né, que está ganhando bem e que cada vez mais vem sendo contratado pelos canais, ele, segundo esse Francesco Ballerini, autor do livro Jornalismo Cultural do Século XXI, é um neologismo para designar a função de muitos profissionais dentro de um só, sobrecarregando
inclusive. Na conta desses acúmulos de responsabilidades, pode entrar criação, produção, roteiro, direção, elenco, entre outras. O motivo de se ter um encarregado de todos esses pontos é apenas um: manter a coesão do título. Ou seja, que o projeto, quando um projeto audiovisual for pensado para o mercado, seja para qual janela for, seja para a televisão, seja para o cinema, seja para a própria plataforma de VOD, esse projeto, na hora dele ser pensado, ele precisa de uma coesão, né? Então, assim, que história nós vamos contar aqui, a forma que nós vamos contar essa história, para qual público-alvo essa história quer atingir, né? Para qual janela nós vamos dedicar essa história, ou seja, qual formato que ela vai ter. E esse profissional, geralmente, e também da coisa, né, da montagem da equipe, porque isso é importante para a gente pensar em qual formato, qual tipo de narrativa aquele produto vai ter, a escolha dessa equipe também é super importante. Né? Então, esse showrunner não é o produtor executivo, né? Ele não é o produtor, mas ele exerce todos esses papéis na hora da criação de uma obra, incluindo o design de público. Vamos para a próxima. Nós vamos trabalhar alguns cases aqui. Quem assistiu a aula 1, eu já falei bastante sobre Cidade de Deus, mas agora, o Cidade de Deus 10 anos depois, o documentário do Cavi Borges e do Luciano Vidigal, que eu produzi, que depois eu distribuí. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho no universo de criação desse produto, né, desse documentário, que nasceu de uma história escrita e percorreu salas de cinema, televisão e agora está na Netflix. Né, assim, como se deu essa trajetória de criação e qual foi o meu papel nesse processo criativo. Vamos conhecer agora algumas imagens do desenvolvimento do projeto. Bom, nós trabalhamos... o filme tinha uma pergunta, né? Assim, esse slide mostra como o filme nasceu, né? Assim, o filme nasce do papel. O filme nasce da ideia que é colocada no papel. O primeiro passo de concretização de uma obra é quando essa ideia vai para o papel. E aí eu fui responsável, por exemplo, por essa escrita do argumento, e do argumento nasceu o projeto de captação de recursos do filme. Né? Então eu digo, por que o filme Cidade de Deus, o polêmico e seminal filme de Fernando Meirelles, significou para a carreira profissional de crianças e adolescentes mobilizados nas favelas cariocas? É uma pergunta. O filme sai com essa pergunta. Né? A gente diz que o filme Cidade de Deus foi feito por não atores, né? Assim, boa parte do elenco que Fernando Meirelles e Kátia Lund escolheram para fazer a ficção eram formados de não atores, esse time era formado de não atores, e essas crianças e adolescentes, na maioria pretas, foram recrutadas das favelas cariocas. Então, a gente tinha essa pergunta inicial para o projeto, né? O que aconteceu com essas crianças, com esses adolescentes que não tinham nenhuma experiência do cinema? O que aconteceu com elas depois do sucesso mundial do filme? Né? O filme Cidade de Deus, ele é um dos filmes brasileiros mais assistidos no mundo inteiro. Né? Você chega em Singapura e você fala City of God. E todo mundo sabe o que é. Enfim, o documentário tinha esse papel de destrinchar, ou mostrar, ou pesquisar o que aconteceu
com esses jovens depois do sucesso mundial do filme. E esse argumento, né, digamos, essa pergunta, esse desejo de mostrar isso para o público é o que dá o start ao projeto do filme. Próximo. E aí a gente descobre que parte desse elenco, né, parte dessas pessoas que fizeram o filme do Fernando Meirelles e da Katia Lund, saíram da favela e foram para em Hollywood. Ou seja, a gente fala de um mundo paralelo, né? Então, assim, alguns atores foram trabalhar para a Globo, outros atores brasileiros e atrizes, né, acabaram fazendo suas carreiras em Hollywood. Ou seja, será que existe um destino, sabe? Será que existe algum fato social determinante que levaria alguns atores a ter sucesso e outros não? Ficaram completamente só fazer aquela obra e nunca mais ser visto, né? Enfim, e aí todas essas curiosidades, digamos, do filme estão no projeto, né? Porque a gente quer o nosso público-alvo aqui, quando você monta um projeto, é atrair parcerias, é atrair patrocinadores, é atrair investidores. Então, neste momento, quando a gente coloca esse projeto no papel, né, e traz as perguntas do filme, quem está lendo, ele já tem que estar imaginando como será esse filme, porque o filme ainda não existe. Bom, vamos para o próximo. A outra coisa importante, como eu disse, lá atrás, né, do papel do showrunner, é a estratégia de narrativa, né? Então, assim, neste caso, a gente estava fazendo um filme sobre um outro filme. Não era um spin-off, né? Mas era um filme sobre outro filme. Então, o que nesse momento é importante como estratégia, né? Então, assim, a gente vai precisar de imagens de arquivo, de como foi feito o filme Cidade de Deus. Então, assim, como foi o coaching de atores, desses não atores, por exemplo, que são imagens muito fortes. A desses atores também são imagens muito fortes. A ida, a estreia do filme no Festival de Cannes, com aquele tapete vermelho maravilhoso, com os atores que vinham de Cidade de Deus, que vinham do Morro do Vidigal, enfim. O Fernando Meirelles sendo indicado ao Oscar, e, no caso, o filme, né? Enfim, todas essas imagens de arquivo eram importantes como estratégia de narrativa do filme, né? E a outra coisa é sobre quem a gente ia falar, né? Porque imagina a quantidade de atores que não fez o filme Cidade de Deus. Então, assim, nós vamos contar quantas histórias nesse documentário, né? No total, no final, gravamos muito mais, mas no total entraram 16 histórias. Brasil. E é isso. E, querendo ou não, a gente ia estar lidando com histórias de vida. Outra estratégia narrativa importante do filme, né? Porque se a gente ia contar a história de vida desses personagens que eram atores de um filme, né? A gente está ali com o Leandro Firmino. O que o Leandro Firmino fez depois de Cidade de Deus, né? Assim, como foi a vida dele? Como é que o filme Cidade de Deus impactou na trajetória do Leandro Firmino, certo? Quem ele era antes e quem ele é depois, o antes e depois de Cidade de Deus. Então, a história de vida, que é um processo importante da criação do documentário, né, de muitos documentários, como narrativa, foi importante para o processo desse filme. Acho que a gente tem um último slide. Isso é super legal, porque esse filme já nasce com uma trilha sonora maravilhosa, né? Porque a gente tem vários cantores que foram atores de Cidade de Deus, entre eles Seu Jorge, né? Então, assim, a outra banda importante do Thiago Martins, que é o Melanina Carioca, enfim, a gente tinha já uma trilha sonora desenhada para o filme por conta da carreira de alguns atores ser dupla, né? Serem músicos
e serem atores também do filme. Então, o documentário já nasce com uma trilha sonora espetacular. Enfim, essas foram as estratégias de captação do filme, né? O nosso primeiro público-alvo, então, era os investidores, era avisar os festivais que o filme ia nascer em breve, conseguir parcerias. Esse filme tem um grande número de coprodutores, né? E tudo isso fortalece muito a trajetória de criação e a trajetória que o filme vai ter depois de pronto. As próximas peças que a gente vai mostrar é sobre as peças que foram montadas para o lançamento do filme, né? Então a gente vai ver agora o cartaz. Enfim, a gente ficou muito na dúvida em relação à questão do cartaz, né? Eu mesma mandei fazer um desenho novo de um artista criador maravilhoso, conceitual, né? Com aquela imagem da galinha e tal. Mas, no final das contas, nós preferimos adotar essa imagem, que é um frame do filme, onde boa parte desse elenco que não era formado de atores aparece, né? Assim, incluindo caras muito desconhecidas até então do grande público, né? Então, a gente faz esse cartaz para o documentário, escolhe essa imagem como cartaz do documentário e coloca com o mesmo tipo de letra do cartaz do filme de ficção, né? O que a gente quer com isso em relação a designers de público, ao desenho do público-alvo, que aí já é um outro público-alvo, um público-alvo que vai assistir o filme nos festivais de cinema, depois nas salas de cinema, do seu lançamento comercial e etc. A gente quer atrair a memória de quem assistiu a ficção. A gente quer atrair a memória, ótimo. A gente quer chamar a atenção do público do filme Cidade de Deus, né? Então, por isso a gente usa essa mesma tipografia para o nome do documentário, por isso a gente usa essa imagem, que é uma imagem muito forte do filme, e aí a gente acrescenta as informações, né, dos diretores, e esse monte de laura de festival, porque esse filme realmente conseguiu rodar mais de 80 festivais pelo mundo. Então a gente, com isso, diz, olha, essa obra, né, teve um respaldo de festivais de cinema importantes pelo mundo, e é uma obra que conta a história de um filme sobre outro filme. Então, isso está muito claro acho que isso fica muito claro nas escolhas que são feitas para o cartaz do filme, no lançamento comercial do filme nos cinemas. E agora a gente vai ver o trailer. Tira uma foto nossa aí. Bora, Buscapé, tá esperando o quê, mulher? Já se passaram 10 anos, parceiro. O filme foi um boom, né? Ninguém esperava. Diretamente da favela do Rio de Janeiro para a França. Porque o choque cultural é muito grande, velho. Muito grande, muito grande. Aquela hora do beijo e tal virou um frame do filme que ajudou muito pra mim. Porque foi o frame que foi pro pôster dos Estados Unidos. Não mudou nada na minha vida, não tem peso nenhuma, sabe? Eu não mudo nem nada na minha finalização de contrato, de aumentar meu salário. O assédio se enrola no próprio show do trio. E também o fato de ter feito novela, de ter feito cinema. Acoplou tudo, né? Então a galera quer saber quem quer estar perto, quer pegar. Você talvez ser negro de comunidade e não ter um diploma, pô, isso te coloca no último da fila. Tem esse limite, né? Eu acho que tem que ter mais
Negro contando a história do negro. Salve nós! Vamos! Quero ouvir! Negro! Essa é pra vocês! Negro no Brasil? Que evolução? Nada. Evoluímos nada. Rubens Sabino da Silva foi preso na sexta-feira, depois de roubar a bolsa de uma mulher dentro de um ônibus. Calma, neguinho. Porra, Dadinho. Tudo que chega assim na minha boca, meu amigo. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Tinha medo do Leandro Firmino, que eles criaram tipo um medo pra mim ter dele, pra mim conseguir chorar, e daí que foi minha... Diz aí. Bora, meu. No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Eu tenho uma coisa pra falar, né? Já fiz o filme Cidade de Deus. Eu gosto muito do pão com ovo, mas naquele momento eu tava sentindo um gostinho do caviar. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a história do público-alvo, né? Que, assim, esse é um filme que o público-alvo dele era simplesmente todo mundo que tinha assistido e gostado do filme de ficção, né? Então, a gente trabalhou isso em todas as peças de divulgação no projeto. E é um filme com um argumento muito fechado, né? Assim, com um universo muito fechado, né? de ideias, de como transmitir isso sobre o filme para o público. E vamos para o próximo case agora, que é o filme Comboio de Sal e Açúcar. Bom, esse filme ao contrário de Cidade de Deus, né, que é uma produção 100% brasileira, ele é um filme de coprodução. Então, assim, é um filme rodado 100% em Moçambique, coproduzido com Brasil, Portugal, África do Sul e França, do diretor Licínio Azevedo, que é um brasileiro radicado em Moçambique há 45 anos. E o filme também fez uma carreira brilhante de festivais internacionais, também não, né? Assim, um extremamente premiado pelo filme do Licínio, o Comboio de Sal e Açúcar. E aí a gente tem como desafio lançar esse filme no Brasil, para o público brasileiro. Vamos para o próximo slide. Bom, vou começar pelo cartaz do filme. O cartaz já chega com essa pra gente, né? O filme foi produzido, essas peças foram produzidas em Portugal, e a gente aqui só tem o trabalho de dar uma incrementada, né, no cartaz, botar os logos para dentro, dos parceiros brasileiros, etc. Mas eu queria dizer, antes de mais nada, que o cartaz, esse tipo de cartaz é considerado um cartaz clássico do cinema, né? Onde você tem, chama o Comboio de Sal e Açúcar, comboio é como os portugueses, os moçambicanos chamam o trem está ali, né? O filme, ele é totalmente, como eu disse, rodado em Moçambique, então os atores são negros, né, africanos, e a gente achou que essa linguagem clássica de cartaz servia para nós, para o nosso trabalho de divulgação do filme junto ao público brasileiro. Já o trailer, quando a versão portuguesa do trailer chegou para a gente achou que o trailer estava muito lento. Assim, o corte de imagens estava muito lento para o público brasileiro, né? E por que isso, né? Porque a gente está muito acostumado a ver trailer americano, né? A nossa formação de olhar e de ritmo de trailer, né, do público, e a gente aqui está falando de um filme épico,
de um filme de uma puta estrutura, de muita produção, um filme extremamente bem produzido, etc. Né? Nós não estamos falando de um filme alternativo, de linguagem experimental, nós estamos falando de um filme histórico, classicão. Então a gente viu a necessidade de atingir o nosso público-alvo com esse filme, com um trailer um pouco mais com um ritmo um pouco mais frenético, né? Então nossa primeira atitude foi mandar o filme para os Estados Unidos e contratamos um montador de trailer americano para fazer essa peça, que ela é importantíssima para o lançamento comercial do filme. Vamos assistir o trailer. Mas o mais importante é que não tenham medo dos ruídos dos tiros. O ruído não mata. Mas o medo sim. Façam boa viagem, meus senhores. Este está para breve. Aqui não é lugar para criança nascer. Ayar, vamos ficar por aqui. Não tenho medo. Não precisas ter medo, Rosa. Abater quem fugir é uma ordem. Disparar nas costas do cobarde e deixar o cadáver onde caiu. Todo o comboio é nosso. Soldados são como crianças. Crianças violentas. Terei a minha Patrícia na guerra. 10 anos. Eu tenho direito, mulher que quer. Cuidado, Salomão. Cuidado. Satanás. Estamos de volta. Curtiram o trailer? Enfim, o trailer foi totalmente pensado para o público brasileiro, né? A gente colocou os coaches das críticas, Variety, a gente colocou para dentro as láureas dos principais festivais e prêmios, né? A gente conta um pouco da história, enfim, não entrega o final, óbvio. O trailer não pode entregar o final, gente. Enfim, e aí a gente tem um filme classudo para entrar no circuito de salas de cinema no Brasil, né? Quem seria o público-alvo desse filme, na opinião de vocês, né? Assim, quem é interessado em África, sabe? É muito interessante isso, porque as salas de cinema que escolheram o filme, que nesse caso o primeiro público-alvo depois disso são os exibidores, né? Depois que você cria tudo isso e você vai mandar para os programadores de sala e fala, olha, eu tenho um filme de Moçambique, em coprodução com 4 países aqui, blá, 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 para entrar em cartazes no circuito de salas do cinema brasileiro. É o primeiro público-alvo do lançamento comercial do filme, né? Então a gente tem ali as cidades que o filme entrou em cartaz, com as salas no post da direita, e é muito interessante que, assim, salas da Avenida Paulista, né, assim, o cinema é uma coisa elitizada, né, assim, a sala de cinema é elitizada, porque nem todo mundo tem condição de comprar ingresso, né, para a sala de cinema, e por incrível que pareça, assim, o público A e B, né, das salas de cinema se interessam muito por filmes africanos, né? Então, assim, mostrar a África
mostrar o trabalho, né, do diretor, certificá-lo com todas as laudas do festival e etc., fez parte dessa estratégia de colocar para dentro da sala de cinema o público que tem condições de pagar pela sala de cinema. A coprodução desse filme, vamos voltar um pouquinho antes aqui, que eu preciso falar de uma coisa. A coprodução desse filme, ela a produtora é de Porto Alegre, né? E a gente sabe que o sul do Brasil é branco, né? Etnicamente de maioria branca. Você tem muito negro, né? No sul do Brasil, e especialmente Porto Alegre e Rio Grande do Sul. E a gente fez a estreia, a fan-premiere desse filme, a gente trouxe o diretor, nesse período ele estava em Portugal, a gente trouxe ele para o Brasil, e fizemos uma pré-estreia na cidade de Porto Alegre, no Capitólio, né, que é uma sala de cinema pública e tal. E eu lembro que o produtor do filme me disse, vamos fazer uma pré-estreia gratuita, né? Vamos fazer só para convidados, etc. E eu falei, não, nós vamos fazer uma pré-estreia com preços populares, com ingressos acessíveis, eu acho que R$5, 5 e R$10, e vamos mobilizar a comunidade negra de Porto Alegre para ir ao Capitólio. E ele me dizia assim, não vai funcionar, entende? Eu moro aqui há anos, e assim, ninguém paga para entrar no Capitólio. Eu falo, bom, mas se a gente fizer só uma pré-estreia com uma lista de convidados, quem não for convidado, não vai. E ele topou, né, fazer essa estratégia de pré-estreia na cidade do diretor, né, que foi a pré-estreia nacional, e eu contratei uma produtora local que pudesse mobilizar os núcleos de estudos, enfim, todos os grupos que discutiam África, discutiam negritude, e avisá-los do lançamento do filme. O resultado foi um sucesso. A gente lotou o Capitólio, né, assim, com os preços de ingressos disponíveis a preços populares, e é o tipo de estratégia que, às vezes, né, o público-alvo está ali, e às vezes ele não tem condições de consumir. Ou está num horário, por exemplo, que ele não pode ir, que ele vai estar trabalhando, né, vai estar disponível o filme numa sessão de um horário que ele não vai poder ir. E essas são algumas estratégias que a gente tem que estar atento, né, para trabalhar o público-alvo de um filme. Eu tinha mostrado o cartaz, né, e assim, esse filme, aí teve um ator brasileiro, que é o Thiago, que está aqui do lado de cá, do lado direito da imagem, e um ator de novelas, inclusive. Então, como, apesar de ser um filme de guerra e amor e tal, ou seja, ele tinha um traçado um pouco mais masculino, né, de público-alvo, etc., a gente ainda fez questão, já na terceira e quarta semanas, de colocar para dentro a atriz principal do filme, de agregar, né, públicos-alvos diferentes para, como diria, terceira, quarta semana de cinema, aumentar o público do filme nas salas. Bom, próximo. Bom, vamos falar, a gente falou de cinema, de sala de cinema, né? Agora a gente vai falar de um filme que a gente acabou de lançar e que a estratégia dele de lançamento foi feita para o VOD, né? Um filme que não passou pelas salas, que foi direto, porque a gente chama de TVOD, né? Que é o transacional. Volta um pouquinho para a gente ir naquela imagem, por favor. Aqui a gente tem 2 cartazes do mesmo filme. O primeiro cartaz, ele foi o cartaz que o filme usou para a sua carreira de festivais. Quando chegou o lançamento do VOD, eu discuti com o produtor a necessidade de a gente criar um cartaz só do lançamento comercial do filme,
no VOD, né, no transacional. E a gente puxou a nossa designer, que criou essa bela obra, que é esse cartaz lindo, né? O filme trabalha um pouco, fala um pouco, se inspira um pouco na história da Carmen Miranda, mas ele é feito no Rio de Janeiro atual, né? E aí é como se na Lapa, no Rio de Janeiro, o lugar que a Carmen viveu, e aí o filme tem essas releituras, né, de como seria a Carmen passando pela Lapa hoje, né, através de uma atriz portuguesa que interpreta o papel, que vai interpretar o papel de Carmen para um outro filme, né, um filme de novo sobre outro filme. E aí a cabeça dessa Carmen Miranda, que está nesse cartaz, é uma cabeça de tanques de guerra, de incêndio no Museu Nacional, enfim, é todo um cartaz conceitual e colorido. O mais importante, né? Assim, apesar do filme ter umas partes em preto e brancas e outro colorido, a gente sabe que quando você entra num VOD, né? Você entra na Netflix, na Amazon, por exemplo, e você vê aquela timeline cheia de imagens, né? Que você vai escolher um filme, o quanto é importante que essa imagem do cartaz precisa ser impactante para que você se interesse diante de tantas opções na sua escolha, para a sua escolha. Agora a gente pode ir no próximo. Como estratégia de lançamento do VOD, né, e assim, a gente aqui tem um filme que é de um diretor brasileiro, protagonizado por uma atriz portuguesa, sobre a Carmen Miranda, ou seja, a gente tem um universo bem feminino, mas ao mesmo tempo bem transgressor e de uma narrativa experimental bem interessante, né? A gente usou como estratégia de lançamento do filme do VOD, estratégias tão fortes como se a gente fosse lançar o filme no cinema. Assim, o investimento de tempo, de pensar, é tão forte como se a gente fosse lançar esse filme nas salas de cinema. Vamos assistir um pedacinho do trailer? Brasil do deboche musical, da gentileza padrão, do céu de formosura incerta e desvairada, foi inventado como desejo de utopia de uma terra pantropical e futurista, por gente que sangrava e sonhava alto há mais de 100 anos. A minha voz é grossa, o meu sotaque é falso. Eu sou a imitação de um lugar impossível. Eu sou a utopia tropical. Bom, voltamos. A primeira coisa que a gente vai ver nesse trailer é que ele tem 50 segundos. Ele é muito mais curto do que um trailer para cinema, né? Por quê? Porque o tempo das redes é outro, né? O tempo do VOD, das redes sociais e etc. é outro. Então, assim, se ele passar de 1 minuto, por exemplo, e a gente for divulgar no Instagram, ele vai bater no Reels. Então, é o que a gente não quer. A gente quer que o trailer fique rodando o tempo todo na sua timeline, né? Então, assim, os trailers ficaram mais curtos na era do VOD. E a gente destaca nesse trailer, né, assim, a carreira do filme e a carreira da atriz, a carreira do diretor, né? Um filme muito baseado em talentos, né? E da própria Carmen Miranda, claro. Vamos assistir uma pílula do filme que mostra a Catarina Wallenstein, que é a atriz principal desse filme. Vou botar tempero no gosto e na garganta destes norte-americanos. Todos broncos.
A minha voz é grossa. O meu sotaque é falso. Eu sou a imitação de um lugar impossível. Eu sou a utopia tropical. Então, a gente, quando fez essas pílulas, né, ou seja, a gente está trabalhando tudo isso para rede social. Imagine que o lugar de tudo isso é rede social. Então, a gente está dizendo, olha, essa aqui é a Catarina Wallenstein, olha como ela é talentosa, né? Então, assim, trazer para o público um pouco, revelar para o público um pouco do que ele vai encontrar nesse filme que ele vai assistir, que ele vai alugar, VOD, né, para assistir. É diferente daquela experiência de ir para a sala de cinema e fazer aquela, né, comprar sua pipoquinha e tal, e com a namorada, com os amigos, ou mesmo sozinho, né, assim. O VOD é uma experiência, em grande maioria, muito solitária, né? Você pode até convencer alguém de assistir o mesmo filme que você, mas, enfim, alguém pode estar no quarto assistindo um filme e alguém na sala assistindo outro, né? Uma outra estratégia que a gente fez e que tem sido muito comum hoje é o tal do carrossel, né? Então, assim, o carrossel também tem essa característica de apresentar, né? Então, olha, a Catarina Wallenstein já trabalhou com o mestre do cinema português, por exemplo, como Manuel de Oliveira. E o Filipe Bragança, o diretor, quem é? É um cineasta criado no centro do Rio, com filmes apresentados nas maiorias dos festivais importantes do mundo. Próximo. E o que é o filme? Olha, o filme mergulha no turbilhão de um Brasil dos dias de hoje. Assista hoje. Disponível hoje nas plataformas. Ou seja, a estratégia do público, para o público de VOD, né, para o público de internet, para o público de redes sociais, não é mais aquela de ficar 3 meses, 40 dias, 30 dias falando breve nos cinemas, breve nos cinemas, breve nos cinemas. Esse público é um público de decisões mais imediatas, né? Então, assim, hoje nas plataformas, assista hoje nas plataformas, é o público do clique, que tudo está ao alcance de um clique, né? Então, assim, isso é tudo muito novo para a gente aqui, né? Para as distribuidoras brasileiras. A ideia do designer de público não é nova, né, mas ela migra muito quando a tela migra. A gente está falando de outros hábitos, outras culturas, outras formas de acessar, né, e também de faixa etárias, de gerações diferentes, né, mas o investimento, o quebra-cabeça de como montar tudo isso continua existindo, né, assim. Tudo isso é muito novo para a gente, como eu disse, mas é desafiador. E é isso, hoje falamos sobre design de público para filmes brasileiros, no cinema, na televisão e no VOD. Até a próxima.